capítulo 2, verso de número 18 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhes-ei a esteira da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome, e que o Teu nome possa ser conhecido e enaltecido, meu Deus, e que a igreja é edificada, exortada, animada e advertida através da Tua santa palavra. Ilumina nossos olhos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui hoje e vamos estudar a quarta igreja de Apocalipse, a igreja de Tiatira. Já estudamos a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Agora estamos na quarta das 7 igrejas, a quarta que tem por nome Tiatira, a igreja que se localizava nessa cidade, a cidade de Tiatira. Dentro dessas 7 igrejas, dessas 7 cidades, a de Tiatira ela era a menos importante no ramo comercial, cultural. Era assim a cidade menos importante. Era uma cidade que sobrevivia do comércio, era uma cidade comercial. Por que eu estou falando isso, irmão? Só para os irmãos entenderem o que aconteceu com os crentes lá, para nós conseguirmos entender o que passava na mente deles e por que Jezabel, a falsa profeta que tinha naquela igreja, se aproveitou dessa oportunidade. Então, a cidade de Tiatira era uma cidade de importância comercial, ficava no caminho por onde passava o correio imperial. Era tipo uma cidade de intercâmbio entre a Ásia e a Europa. Uma cidade ali que passava o correio, passava ali vários turistas em viagem de um lado para o outro, da Europa para a Ásia e tanto da Ásia para a Europa. Os mensageiros, as cartas passavam por ali e a cidade de Tiatira, ela se tornou uma sede de vários grêmios, de várias associações, de várias lojas e grupos de empresas, de comércio. É tipo como você já viu aqueles produtos que você vai comprar e está escrito atrás, Zona Franca de Manaus, né? Tem sapatos, várias coisas que são fabricadas nessa zona industrial de comércio. Então, a cidade de Tiatira também era como se fosse um grande calçadão, um shopping, uma cidade shopping, cheia de lojas, comércio. Ali havia vários tipos de comércio importantes: lã, couro, linho, bronze,
tinturaria, alfaiates, vendedores de púrpura se localizavam nessa cidade. E nós encontramos no relato bíblico, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela foi convertida por Paulo, e ela era dessa cidade. Atos 16, 14. Alguns teólogos e alguns estudiosos da Bíblia creem que foi por influência dela e de seu marido, ou até mesmo pelos seus filhos, que houve ali o começo da obra de Deus na cidade de Tiatira, a fundação da igreja. Quem sabe não foi um dos filhos dessa mulher, o pastor dessa igreja. Não sabemos, a Bíblia não relata, é somente uma suposição teológica. Então, era uma cidade comercial. O nome Tiatira também significa sacrifício de trabalho. O nome dessa cidade. Hoje, essa cidade se encontra, já não existe mais, e ela se encontra na porção da Turquia, do país hoje chamado Turquia. Era uma cidade, olha que interessante que eu vi no livro aqui, queria ler para os irmãos. Era uma cidade que ficava a 59 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Pérgamo foi a igreja que nós estudamos sexta-feira passada, que aceitava a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. E era uma cidade que ficava a sudoeste de Pérgamo, na estrada que ia para Sardes. Então ficava pequena, mas crescente e rica cidade chamada Tiatira, que foi fundada como uma colônia macedônica por um homem chamado Alexandre Magno, depois da destruição do Império Persa. Na literatura secular são encontradas muitas alusões ao comércio de tecidos de púrpura manufaturados em Tiatira, dos quais Lídia era vendedora. Esta carta, a então próspera igreja, foi mais longa em conteúdo de todas as cartas do Apocalipse. Maior, porém, é a mensagem nela contida e também das mais severas. Essa é a maior carta. Se você ler as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, a maior carta que tem mais palavras, mais conteúdo, é para a igreja de Tiatira. Lídia, então, estava vendendo os seus produtos na cidade, ali onde Paulo estava pregando, e ela se converteu, e quem sabe ela não retornou à sua cidade e pregou ali o evangelho com o seu marido. Então, essas são suposições teológicas. Eu falei do comércio, para os irmãos entenderem. Aquele comércio, havia festas, aqueles comerciantes sempre estavam fazendo festas e banquetes. Então, seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, dessas associações. Era um suicídio comercial, era tipo uma pessoa que quer ser diferente das outras. Então, ela perdia a credibilidade, perdia a prosperidade, perdia dinheiro. Em cada festa que havia desse grêmio, dessas festas que eles faziam, havia uma divindade titular, havia um Deus. Como nós estudamos aqui as cartas do Apocalipse, eu tenho falado quase todas elas, que os gregos e romanos eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. Vários deuses eles adoravam: Diana, Apolo, Zeus, Afrodite, Hermes e tantos outros eles adoravam. Deuses da mitologia grega. Cada um tinha o seu Deus, cada comércio ali tinha vamos colocar na linguagem de hoje, tinha um santo protetor, tinha um guia. Se você estudar o bandismo, candomblé, quimbanda, cada um eles vão ter a sua linha de Exu, de guia para proteção. Então, assim era naquela época também, eles tinham os seus guias, os seus protetores. E quando fazia-se essa festa, a carne, a comida, o vinho que eram oferecidos nesses banquetes, eram comidas sacrificadas a ídolos. Era sacrificada a ídolos. E depois que todos já estavam de barriga cheia, embriagados, essas festas acabavam em orgias, sensualidade, em licenciosidade, acabavam em festa, tipo como carnaval, bacanal. É a palavra bacanal, vem da palavra do deus grego chamado Baco, deus do vinho, onde eles tomavam vinho, enchiam e se embriagavam e depois praticavam orgia. A palavra glutonaria também. Então,
os comerciantes da cidade de Tiatira, eles tinham esse costume de sempre estar fazendo festas, onde rolava comida à vontade, mas eram sacrificadas a ídolos, que é proibido na Bíblia. O que é uma comida sacrificada a ídolos? Muita gente não sabe. Eles adoravam os ídolos e eles matavam animais em homenagem aos seus ídolos. Eles matavam bois, matavam galinhas, matavam touros. E aquela carne que sobrava do sacrifício era assada e dava para eles comerem. Então aquilo é carne sacrificada a ídolos, que a Escritura proibia de comer. Que até o próprio Novo Testamento ele proíbe os cristãos de comer. Vamos lá. Vamos ler Atos dos Apóstolos para os irmãos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 28 e 29. Essa foi uma ordem para a igreja, para toda a igreja. Houve ali uns problemas na igreja, se reuniu os anciãos, pastores, bispos, presbíteros, os apóstolos mesmo, Paulo, Tiago e tantos outros ali, profetas, se reuniram para resolver aquela situação. E esse aqui é o que a ordem dada por Deus, pelo Espírito Santo da igreja primitiva, que para nós também serve. Versos 28 e 29, pois somos a continuidade dessa igreja. Atos 15, 28 e 29 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então essa foi a resolução do concílio, do primeiro concílio que houve em Jerusalém para a igreja. Então, eles eram terminantemente proibidos de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Coisa essa que na cidade de Sardes era algo normal para os comerciantes. Então, por exemplo, um cristão, ele era pagão, adorava a Deus, se convertia a Jesus e tinha o seu comércio. Ele deveria parar de participar dessa festa, dessas orgias, dessas comidas sacrificadas a ídolos, dessas relações sexuais ilícitas. Fazendo assim, muitos deixavam de comprar no comércio dele. O comércio dele perdia a credibilidade, porque era como se fosse um grupo, grupos de comércio, comerciantes de púrpura faziam a sua festa, comerciantes de lã, comerciantes de bronze, da cidade inteira se reuniam para fazer a sua festa. Então, havia essa questão quanto à igreja de Tiatira, das coisas sacrificadas a ídolos. Em 1 Coríntios, Paulo diz, em 1 e 2 Coríntios, ele vai dizer que comunhão tem as trevas com a luz, o cálice de Deus com o cálice dos demônios. Que comunhão há? Então, não há jeito. Não tem como ser cristão e comungar com essas práticas malignas. Então é só uma introdução. O que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? O que eles deveriam fazer nessas circunstâncias? É o que nós vamos estudar sobre essa igreja hoje. Transigir, ou transgredir, desobedecer ou progredir. Perder o comércio ou progredir. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro. Ser santo ou ser externo. É a questão. E essa carta para essa igreja, ela serve para a igreja hoje também. Para a igreja moderna. Graças a Deus. E na história também ela aconteceu. Interessante isso também. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. O que um cristão deve fazer? Manter a consciência pura ou estar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Porque tem crentes, irmãos, que estão em empresas, que tem aquelas chamadas festas de fim de ano, vão lá, bebem, vão lá, se embriagam, vão lá, porque essas festas, a maioria das vezes, são fechadas para parentes, por exemplo, se o marido trabalhar, a esposa não pode ir junto, ou vice-versa. E nessas festas ocorrem pecados de todos os tipos e muitos estão ali cometendo isso em nome do emprego, com medo de perder o emprego, a reputação
não perante Deus, mas perante os homens. Então isso é um perigo, que rondava a igreja de Tiatira e que ronda a igreja de hoje. Eu vou procurar ser santo ou vou ser esperto? Vou tentar ganhar dinheiro com negócios ilícitos, me unindo, me colocando em julgo desigual, porque quando nós falamos de julgo desigual, as pessoas só falam sobre namoro. Namoro de um cristão com uma pessoa do mundo, mas o julgo desigual não se refere somente a namoro, se refere a tudo. Fazer alianças com pessoas ímpias, se colocar em julgo com pessoas de outra fé, de outra religião, ter alianças, e nós vemos isso acontecendo. Nós vemos a igreja hoje querendo fazer aliança com a política, querendo se unir com a política, e não tem nada a ver, embora um crente, um cristão possa falar sobre política, ter sua opinião sobre política, que até seu partido político, um cristão, mas ele não tem, ou se ele é um pastor, ele não tem credibilidade nenhuma se ele querer colocar aquilo da dentro da igreja, fazer aquilo, unir a igreja e o Estado, a política e a igreja, porque é um jugo desigual. O Estado é um, a igreja é outra. A igreja não faz parte do Estado. A igreja de Jesus não faz parte do Brasil, não faz parte da Rússia, da América, da Europa. A igreja é um organismo vivo que foi chamado para fora do mundo para servir a Deus e servir ao próximo e servir a esse mundo também, como a luz do mundo e o sol da terra. Mas ela já não tem mais aliança com esse mundo, já não é mais desse mundo. Jesus disse: vós não sois mais desse mundo. Então, ela tem uma mentalidade, uma vida diferente. Então, suponhamos que você morasse lá em Tiatira, e você tivesse um comércio ali, a irmã tivesse um comércio ali de vender púrpuras. O pastor fosse um alfaiate, fazia roupas, e o irmão vendesse bronze, e eu, roupas de lã. E nós quatro se convertíamos. Nós iríamos ter que tomar uma decisão: participaríamos dessas festas para continuar servindo a Deus e também ao mundo e ter a nossa prosperidade, ou nós renunciaríamos àquelas festas, àquelas alianças, abdicaríamos daquilo para sermos fiéis a Deus. Essa era a questão em si na igreja de Tiatira. E essa também é a questão em si da nossa fé e da igreja hoje moderna. Amém. Seremos fiéis a Deus no meio do mundo tenebroso, ou nos deixaremos influenciar por esse mundo tenebroso? Deixaremos nos levar, se conformaremos com ele. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo. Qual é a posição do cristão? Se sai do grêmio, associação, perde sua posição, reputação e lucros financeiros. Nessa situação, irmãos, que entrou Jezabel. Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer Satanás, precisamos conhecer as profundezas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Então, aí entra Jezabel na questão de Tiatira. Nós vamos estar estudando daqui a pouco detalhadamente sobre esse assunto. Ela entrou então com esta mensagem: vocês podem servir a Deus e podem continuar com seus comércios, que não é pecado você ter o seu comércio, desde que seja fiel a Deus. Amém. Mas, além de vocês continuarem com esse comércio, vocês podem continuar participando dessas festas, comendo naturalmente as comidas sacrificadas a ídolos e participando dessas festas onde o sexo, o adultério, a fornicação, a prostituição, o homossexualismo rolam a céu aberto. Vocês podem participar, podem se embriagar, vocês podem servir a Deus e ao mundo. Então ela é ensinada essas profundezas de Satanás, a qual nós lemos aqui na carta agora de pouco, sobre isso, que vamos estar vendo detalhadamente. Então, dentro dessa cultura está a igreja de Tiatira. Dentro dessa cidade, desses esquemas, está a cidade de Tiatira. Aqui nós vemos
a importância, irmãos, de estudar a palavra de Deus, a Escritura. Então nós conseguimos cada vez mais nos aprofundar no que realmente a mensagem bíblica, no que realmente Deus quer falar conosco, no que realmente a Escritura diz, o texto diz. Então, é importante isso, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso é importante nós conhecermos até mesmo a história secular. Por quê? Porque a história secular, a história antiga, da Grécia antiga, de Roma, de Babilônia, do Egito, até a história de Israel, a história do Brasil, a história das igrejas, é importante nós procurarmos conhecer. Não tudo, porque tudo ninguém vai conseguir conhecer tudo, mas pelo menos um pouco. Conhecer um pouco de cada coisa, como diz o ditado aí. Para quê? Para nós termos um fundamento. Então, o que eu falei para os irmãos da cidade de Tiatira, não foi porque eu sou um pesquisador histórico, não. Foi porque eu li livros, tanto esse como outros, de homens que pesquisaram mais do que eu sobre a história antiga. E puderam escrever, então, e puderam descobrir como era o costume, como era a vida naquela cidade antiga, a qual uma mensagem da Bíblia é dirigida para uma igreja naquela cidade. Então, é importante, irmãos, nós conhecermos cada vez mais. Jesus, então, ele começa a se apresentar para aquela igreja, uma igreja dinâmica sob a apreciação de Jesus. Jesus se apresenta, então, como aquele que conhece a igreja. Ele não apenas está no meio da igreja, como nós já estudamos aqui, Apocalipse 1,16 diz que ele está no meio da igreja. Apocalipse 2,1 para a igreja de Éfeso diz que ele anda no meio das igrejas. Apocalipse 2,19 para a igreja de Pérgamo, para a própria igreja de Tiatira, diz que ele conhece as obras, que ele conhece as nossas obras. No verso 9, para a igreja de Esmirna, diz que ele conhece as nossas tribulações. E no verso 13, para a igreja de Pérgamo, diz que ele conhece o lugar em que a igreja está. Então ele conhece tudo sobre a igreja, sobre a sua noiva. Seus olhos são como chama de fogo. É o que nós vimos aqui no começo. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ou seja, Cristo se apresenta como aquele que sonda, que vê tudo, que conhece tudo e que sonda tudo, que conhece as obras, e não somente as obras, mas sabe as intenções da mesma, que está no verso 19 e no verso 23 do capítulo 2 de Apocalipse. Conhecer a obra é uma coisa. Até nós podemos conhecer muitas das vezes a obra de alguém. É só observar. Mas a intenção, aí quero ver quem conhece. Não tem. Deus conhece. A obra é a intenção. Exemplo. Deus conhece porque eu comprei aquele carro. Você viu a minha obra, eu comprei aquele carro. Mas Deus sabe a intenção minha de comprar aquele carro. Se é para servir a Deus, se é para me locomover no meu trabalho, ou se é para me mostrar. Porque tem gente que é assim, né? Principalmente aqueles garotos novos, vou comprar um carro melhor para me mostrar para o meu vizinho que eu sou bom, para me entregar as menininhas, outro já compra o carro com a intenção de servir a Deus, outro já compra o carro com a intenção de passear longe, cada um com uma intenção. Então, estou dando um exemplo para os irmãos entenderem. Jesus, ele conhece a intenção de cada um. Eu vou me relacionar com aquela mulher, porque eu quero me casar com ela, ter filhos com ela. A intenção, a obra, todo mundo conhece o casamento, agora o outro. Não quero casar com ela, eu quero só me aproveitar dela. A intenção, ninguém pode ver, mas Deus vê. Então, Deus, ele conhece as obras e as intenções das mesmas. Por isso é importante, irmão. E a melhor coisa que tem é estar com a consciência tranquila. Porque sabe que as intenções são do agrado do Senhor. São do agrado de Deus. Então, isso é muito importante para nós. Cristo se apresenta assim, porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Jesus julgará os segredos dos corações dos homens. Ele vai julgar os segredos. Quantos segredos tem no meu coração? Tem no coração do pastor, tem no coração da irmã, tem no coração do mundo. O Senhor vai julgar segundo a Escritura. Os segredos do coração do homem segundo o Evangelho. Vai julgar as palavras, os pensamentos, as intenções, as obras.
tudo. Jesus disse que toda palavra que dissermos ociosa, daremos conta no dia do juízo. Nosso coração será um apocalipse, será uma revelação, será revelado diante de Jesus. Nosso coração, nossas obras serão julgadas. Então, o Senhor vai julgar. Então, isso nós devemos sempre ter em mente. Uma coisa interessante da igreja de Tiatira, que ela tolerava o pecado. Ela sabia que era certo, mas não tinha culto para falar. Tolerava aquele ensino falso. Nós vamos estar vendo isso daqui a pouco, detalhadamente. Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as infiéis. É o que nós vemos na leitura total no começo desse estudo. Que havia na igreja de Tiatira as pessoas fiéis, os que não se contaminavam, que está lá no verso de número 24, diz que tem pessoas ali que não se contaminaram, que estão em Tiatira e que não têm essa doutrina e não conhecem, como diz as profundezas de Satanás. Ou seja, eles não se contaminaram com essa doutrina, foram fiéis a Deus, fiéis à palavra, e também tem os que toleravam e os que não só toleravam, como praticavam ele, que era os considerados por Jesus os infiéis, que toleravam o pecado. Portanto, nós podemos dividir a igreja de Tiatira em 6 grupos. Os fiéis, que está no capítulo 2, verso 24, que diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Esse é o primeiro grupo, os fiéis, os que continuaram fiéis à palavra de Deus, à doutrina de Deus. Segundo grupo, os que toleram o pecado, que está no verso 20, mas tenho contra ti o tolerário, ou tolerários, que Jezabel. Então eles toleravam. Muitos nem praticavam, não praticavam o que aquela mulher ensinava, mas toleravam, achavam normal. Ou é aquele pensamento moderno. Vamos deixar ele aí na igreja, mas quem sabe não se converte. Vamos deixar ela ensinando, quem sabe não se converte. Ou talvez por medo de perder aquele grupo, porque aquele grupo talvez dava um dízimo grande, né? Dava uma oferta grande para aquela igreja. Não sabemos a motivação, por que eles toleraram. Mas uma coisa é certa, para Deus é a mesma coisa, né? Tanto aquele que pratica como aquele que tolera. Então eles toleravam o pecado dentro daquela igreja. E o terceiro grupo é os que estavam vivendo no pecado, que está no verso 20 ao verso 22. Aqueles que viviam sobre aquela doutrina falsa de Jezabel, que viviam na prática do pecado. Então nós vemos aqui um quadro interessante dessa igreja. A igreja está bem, a mesma igreja, e está em perigo. E está mal. Gente salva e perdida, dentro da mesma igreja. Joio e filho. Jesus sabe distinguir. Isso é importante, é o que nós vemos aqui. Jesus ele sabe distinguir aqueles que são dele e aqueles que se dizem ser dele, mas não são mentirosos. Se dizem judeus, mas não são sinagogas de Satanás. Se dizem israelitas, mas não são. Paulo diz em Romanos, nem todos que são de Israel são israelitas. Jesus também diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Na igreja de Tiatira estava cheio de crentes, que falavam que Jesus era Senhor, que professavam isso, tanto na igreja, como no batismo, nas águas, como para toda a comunidade de Tiatira. Somos cristãos, Jesus é o Senhor, mas na prática era o contrário, eles eram infiéis. Então esses 3 grupos na igreja de Tiatira: os fiéis, os que toleravam o pecado, os que estavam vivendo no pecado. Então, aqueles que dizem, eu não vou a nenhuma igreja, eu vou ser crente em casa mesmo, porque na igreja tem fiéis.
eles estão dando uma desculpa para não servir a Deus. Porque em Tiatira tinha os infiéis, e mesmo assim os fiéis não pararam de ir lá. Eles continuaram indo e continuaram fiéis à doutrina, não tolerando aquele pecado, mas se posicionando contra. Porque aí tem o outro lado, mas então eu vou ir, mas eu vou tolerar, vou fazer vista grossa. Não. Devemos ir e fazer a diferença, ser a luz do mundo e o sal da terra. Tanto até dentro da igreja, né? Você já percebeu isso? Ser luz do mundo dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo está dentro da igreja, muitas das vezes. Está entrando dentro da igreja. Então, a maioria que está ali está nas trevas. Infelizmente, eles têm a luz, têm a verdade, mas preferem a mentira. Continuam cegos. Então, o crente acaba tendo que ser luz até dentro da igreja. Por quê? Porque nem todos que estão ali são a igreja de verdade, são a igreja espiritual, são o corpo de Cristo. São somente um ajuntamento de pessoas ali que se reúnem uma vez por semana, ou 2 ou 4 vezes por semana. Então, nós não temos desculpa para dizer, eu não vou à igreja porque existem os que toleram o pecado, os pastores que não pregam mais contra o pecado, e ainda deixam subir no púlpito profetisas e profetas que pregam doutrinas contrárias à Bíblia, e não somente isso, que toleram, mas até mesmo os que estão vivendo no pecado. Então eu não vou à igreja por causa disso. E se eu for, eu vou me acomodar. A coisa está assim mesmo, então deixa que exploda. Eu não quero nem saber. Quero saber sim, irmãos. Nós somos a boca de Deus para essa geração. Somos os profetas de Deus para essa geração. Através da Bíblia, da palavra de Deus. Pois enquanto ela estiver em nossos lábios, Deus estará conosco. Meu Deus, meu Deus. Porque era a profecia. Salomão disse, sem profecia o povo se corrompe. Qual profecia? A profecia da palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, disse o apóstolo Paulo. E é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o homem em toda a justiça, para que o homem seja perfeitamente perfeito em boas obras. Para que o homem de Deus seja perfeito diante de Deus. Toda a escritura. Porque nenhuma palavra da escritura é de particular interpretação, disse Pedro. Mas tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus. A profecia para nós, a Bíblia. Então, devemos pregar com fidelidade. Mesmo que exista na igreja hoje moderna, quando eu falo igreja, eu estou generalizando todas, aqueles que toleram o pecado, não somente toleram, mas pregam, como aqueles que praticam. Exemplo disso. Uma missionária chamada Lana Rose, o pastor conhece, né? Pregava nos Gideões, era testemunhada que foi liberta do homossexualismo, do lesbianismo. E tudo bem, maravilha, passou alguns anos, ela caiu novamente no mesmo pecado, se relacionando com uma cantora evangélica, sexualmente. E depois fundou uma igreja. E tem uma igreja, se não me engano, eu não estou errado, acho que é em São Paulo, a igreja dela. Onde ela ensina as doutrinas de Jezabel, de Satanás. Não somente tolera, mas agora pratica e ensina. E por causa disso, agora não vamos parar de servir a Deus? Não. Aí é que o verdadeiro tem que se posicionar. Amém. Graças a Deus. Lembramos de Jezabel, temos que lembrar de Elias, né? Essa Jezabel que fala aqui não é a mesma do passado, não. Só fala o nome para se relacionar às obras que aquela Jezabel do passado teve, que nós vamos ver daqui a pouco. Quem se posicionou contra ela foi o profeta Elias. Então, Deus precisa de profetas Elias hoje para se posicionar contra essa doutrina de Jezabel e este ensino de Jezabel. Alguns perguntam, onde está o Deus de Elias? E a pergunta vem, aonde estão os Elias de Deus? Aonde eles estão hoje? Estão escondidos na caverna? Estão com medo, pedindo a morte? Ou estão se preparando para anunciar? E estão anunciando a palavra de Deus. Então, é para nós pensarmos. Então, dentro dessa igreja viu João e Pedro. Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Verso 19. Então, a igreja de Tiatira tem as suas falhas, mas ela tinha as suas marcas positivas. Quais eram as marcas positivas dessa igreja? Era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, conheça as suas obras.
e são maiores as últimas do que as primeiras. Era uma igreja, então, que trabalhava, havia trabalho, havia labor, havia agenda cheia para aquela igreja, evangelismos, orações, estudos bíblicos, obras de caridade, havia ali uma agenda cheia para aquela igreja. Se a igreja de Éfeso era uma igreja que estava perdendo este amor, perdendo este foco, a igreja de Tiatira estava cada vez mais crescendo neste trabalho para Deus, que os fiéis dentro dela estavam promovendo. Não os infiéis, mas os fiéis, né? Esses elogios são para os fiéis, não para os infiéis. Ela era marcada pelo amor. Conheça as tuas obras, a tua caridade, Jesus disse no verso 19. Conheço o teu amor, o amor que vocês têm, o amor de Deus, o amor ágape. Este amor, ele é de suma importância para nós. Há o amor de Deus na Bíblia, nós aprendemos isso, o amor de Cristo, o amor do homem a Deus e a Jesus Cristo, o amor próprio e o amor de um ser humano por outro. Então, a igreja de Tiatira, eles sobejavam no amor por Deus e por Cristo, no amor pelo próximo, pelo semelhante. Eles tinham essa característica, o amor, a marca do amor, a maior virtude do cristão, o resumo de toda a lei e profetas, o amar a Deus e o amar ao próximo como a ti mesmo. O que faltava em Éfeso, havia em Tiatira. Em Éfeso, a primeira igreja, nós estudamos que faltava o primeiro amor. Eles tinham amor, mas abandonaram o primeiro amor. Em Tiatira, o contrário, eles tinham em abundância e em crescimento o amor. Crescia neles o amor, progressivamente. A igreja era marcada por fé, confiança em Deus. Conheço as tuas obras, o teu serviço e a tua fé. Uma igreja que confiava em Deus, que confiava que não precisavam se misturar com aquelas festas de orgia, não precisavam ceder às tentações, nem às emulações satânicas, mas que eles precisavam tão somente serem fiéis a Deus, não comendo comida sacrificada a ídolos, não participando daquelas festas, mesmo se tivesse que perder dinheiro, perder lucro, perder clientes, perder amizade com outros comerciantes, eles continuavam fiéis. Por quê? Porque eles tinham fé e confiança que Deus cuidava deles, que Deus supria as necessidades que eles tinham. Então, eles tinham essa confiança, essa fé. Uma igreja, então, marcada por fé. Meu Deus! Uma confiança em Deus. Uma igreja também marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. Passava pelas provas com firmeza. É o que Jesus diz. Conheça a tua fé e a tua paciência. A paciência vem por onde? Pela prova, pela tribulação. O que Paulo diz em Romanos 5? Que a tribulação produz a paciência. E se a igreja de Tiatira aprendeu a ser paciente, a ponto de o próprio Jesus chegar até ele e dizer: conheça a tua paciência, é porque eles passaram pelas tribulações, pelos testes, pelas provas, pelas tentações e foram aprovados. Quais eram as provas, as tribulações e as tentações? Talvez perder o comércio, talvez perder credibilidade na região comercial deles, por não participarem dessas festas que o mundo aplaudia, admirava, talvez por não quererem comida sacrificada a ídolos para se manterem fiéis a Deus, com isso perdiam o seu lucro, o seu ganha-pão, muitas das vezes, passando por dificuldades. Então, eles aprenderam a ter paciência, a esperar que Deus cuidaria deles, que Deus cuidava deles, que o melhor de Deus para eles não era deste mundo, mas era a vida eterna que Ele prometeu àqueles que o amam. Então, é a perseverança dos santos. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus também disse: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Um povo paciente, um povo que esperou com paciência no Senhor, e Deus foi atento ao seu clamor, tirou eles daquelas tentações terríveis e firmou eles na rocha.
Uma igreja, então, fiel a Deus, fiel na provação, tendo paciência e não somente uma paciência inerte, mas uma paciência que fazia com que eles ainda mais fizessem a vontade de Deus. Olha lá. E a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja estava em franco progresso espiritual. As últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras. Então isso aqui é muito importante para nós. Para nós. Nossas últimas obras hoje são maiores do que as primeiras quando começamos na fé? Será que são? Será que tem sido? A pregação, a oração, o louvor, a meditação na palavra de Deus, o amor ao próximo, a paciência, o amor por Deus, o trabalho na obra de Deus, será que tem sido crescente a nossa vida ou decrescente? Será que tem progredido ou regredido? A igreja de Tiatira é elogiada por Jesus. Por quê? Porque as últimas obras deles eram mais do que as primeiras. Então eles estavam crescendo, não numericamente, mas espiritualmente. Não de uma maneira mundanamente. Porque muitos acham que o crescimento é um número. Não, o crescimento é as obras, quando elas são maiores do que as primeiras, quando nós nos dedicamos mais e mais e cada vez mais a Deus e amar a Deus. Aquele que não ama a Deus, irmãos, essa é uma verdade, não vai para o céu. Não vai para o céu. Aquele que não ama a Deus, não ama a Cristo, não vai nem chegar perto do céu. Porque é impossível quem não ama a Deus ir para o céu. Só irá para o céu quem o ama. E quem o ama é aquele que é seu discípulo. É aquele que negou a si mesmo, tomou sua cruz para segui-lo. Aquele que perdeu a sua vida por amor à vida que Jesus te ofereceu. A vontade de Deus. Aquele que negou sua vontade para fazer a vontade de Deus. Agora vamos para a próxima parte. Uma igreja tolerante ao pecado, sob a reprovação de Jesus. É o verso 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meu servo, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A palavra Jezabel, para alguns, ela é interpretada como pura, como casta, mas o significado dela, eu creio que seja, como que é para muitos estudiosos da Bíblia, montão de lixo. O significado da palavra Jezabel, montão de lixo. Amém. E Jesus, ele começa dizendo para aquela igreja, daqueles que toleravam o ensino de Jezabel, que se declarava, que se autodenominava uma profetisa de Deus. Mas tenho contra ti. Agora vamos pregar para nós essa palavra. Mas tenho contra ti. O que Jesus, agora analisa a sua vida, se ele fosse falar hoje para mim diretamente, para você diretamente, eu tenho contra ti, Roberto. Eu tenho contra ti, Helena. Eu tenho contra ti, José. O que será que ele tem contra nós? Já parou para pensar? Porque da mesma maneira que ele elogia, ele exorta também. É o mesmo Jesus. Amém. Esse Jesus que é pregado hoje, irmãos, parece um Jesus da Disneylândia. Um Jesus que só elogia, que só promete, que só cura, que só liberta, que só leva para o céu. Mas não é um Jesus que é severo, que é rigoroso, que repreende, que corrige, que disciplina. Não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Nós vemos isso em muitas igrejas, um Jesus light. Um outro Jesus, né? Porque se Paulo diz que tem um outro evangelho, também tem um outro Jesus. Amém. Não na Bíblia. O que o homem moderno fabricou na sua mente. O povo de Israel, ele fabricava ídolos no seu coração, diz a Bíblia. Imagens que causavam ciúmes para Deus. Ezequiel fala sobre isso, Jeremias. E talvez o ídolo em si não é uma imagem,
mas é algo que a pessoa fabricou na sua mente e no seu coração. Um Deus, Papai Noel, um Deus, Banco Caixa Econômica Federal, que só financia meus sonhos e minha vontade. Um Deus bonzinho, um Deus velhinho, um Deus que não tem coragem de lançar ninguém para o inferno, um Deus tolerante com o pecado, um Deus que só elogia. Mas nós vemos na Bíblia um retrato de um Jesus completo. Tanto amor, tanto justiça. Tanto que tem anseio pela conversão dos pecadores, mas que punirá os pecadores e pisará no lagar da ira de Deus, como diz a Bíblia. Então, é o Jesus bíblico, irmãos, que nós estamos estudando. E ele tem coisas contra nós. E o que ele tem contra a igreja hoje, no sentido geral? Quantas coisas, não? Quantas coisas que forem pregadas em muitos locais, o pregador é capaz de ser expulso na porrada, se duvidar. Ou nunca mais voltar a pregar. Por quê? Porque eles não querem ouvir o que Jesus tem contra. Eles querem só ouvir o que Jesus tem a favor. Meu Deus. Mas a grande verdade é que nós precisamos disso, irmãos. Se a igreja de Tiatira precisou, se a igreja de Éfeso precisou, se a igreja de Esmirna precisou, de Jesus exortando eles, sejam fiéis até a morte, darei a vocês a coroa da vida. Se a igreja de Pérgamo precisou, nós como igreja hoje precisamos também. Tanto do consolo do Espírito Santo, como também da exortação da palavra de Deus, da repreensão da palavra de Deus. Paulo vai dizer isso em Coríntios capítulo 11, na palavra da Santa Ceia: somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mas ai daquele que se diz ser crente e não é repreendido por Deus. Nunca conheceu a Deus, nunca foi de verdade filho, porque o pai repreende aquele que ama, aquele que é filho. O bastardo não, mas o filho, ele é exortado. Tenho contra ti que vocês toleram Jezabel. Então, antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Olha que interessante. É o que um monte de gente dá desculpa hoje, é isso. A culpa dos pregadores da prosperidade. Eles são os culpados do que está acontecendo hoje na igreja. Eles são os culpados, não é. O principal culpado é o povo. Porque quem faz eles famosos? É o povo, é os seguidores. Não é eles mesmos que se tornam famosos porque sozinhos, mas é porque por trás deles existem milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que levantaram eles como deuses, que levantaram eles para que eles continuem ensinando essas heresias e não se arrependam, como foi o caso de Jezabel. Jesus deu tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu. Eles não se arrependem do que eles estão ensinando erradamente e doutrinas falsas. Então, antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus ele reprova a igreja. Ele reprova a igreja. Porque se é muito falado de prosperidade hoje, a culpa é do próprio povo brasileiro. Porque é um povo materialista, ganancioso, avarento, que quer mais servir a Mamon do que a Deus. Então a culpa é do povo. A culpa é da igreja, entre aspas, que tolera isso. Porque se ela tolera, ou porque ela tem medo, ou porque ela é seguidora. Ou porque não quer arranjar problemas, não é mesmo? Então assim eram eles, talvez. Alguns toleravam porque tinham medo de criar Jezabel. Tinham medo do que ela poderia fazer. Porque na história bíblica, essa mulher ela perseguia e matava os profetas. Matava. Então, quantos pregadores hoje, irmãos, eu vou conjecturar hoje, não estão pregando mais a verdade porque têm medo de serem mortos pelo sistema Jezabel. Não por uma pessoa só, mas pelo sistema Jezabel que se filtrou dentro da igreja. E não tolera mais a pregação contra o pecado. Então, eles têm medo. Se eu não pregar mais contra o pecado, eu vou ter uma agenda cheia. Mas se eu pregar o que realmente a Bíblia diz, ninguém vai me chamar para pregar. Eu vou falir. Nessa agenda vão esvaziar. É o que acontece ou não é? Ou eu estou inventando alguma coisa aqui? Assim como esse aumento também, se eu não me misturar com aqueles idólatras, meu comércio vai falir. Não. Devemos ser fiéis a Deus, irmãos. É o que nós vamos aprender sobre essa igreja hoje. Amém. Vai ser, acho que, a pregação mais extensa. Graças a Deus. Graças a Deus. Tiatira estava crescendo. Verso 19 diz isso. As obras últimas são as primeiras.
Por isso, Satanás procura corromper seu interior, em vez de atacá-la de fora para dentro. Em vez de Satanás atacá-la de fora para dentro, através de perseguição, ele estava atacando o interior da igreja, o coração da igreja, que era a pregação, a doutrina. Porque aquela mulher pregava na igreja, é isso que a Bíblia diz. Ela era uma pregadora, uma profetisa, que ensinava a doutrina naquela igreja, que ensinava um outro evangelho, uma outra coisa. Aí Jesus vai dizer o quê? Vai falar no verso 20 que ela ensinava profundezas de Satanás dentro daquela igreja. Ou coisas terríveis, heresias hediondas. Ela ensinava. Então o grande problema da igreja moderna hoje é esse, irmãos. Ela não é perseguida. Aqui no Brasil não é. A igreja de Sardes hoje, de Esmirna, que é a igreja que foi perseguida aqui em Apocalipse, que não recebeu nenhuma repreensão de Jesus, a somente elogio e exortação para ser fiel até a morte, ela representa hoje, a meu ver, a igreja lá na Rússia, lá no Iraque, na China, que são escondidas, que se descobrirem eles matam. Que ela representa a igreja perseguida. Mas a igreja de Tiatira representa a igreja brasileira também. Porque é uma igreja que está se misturando com política, está virando comércio, está virando somente pregação do reino desse mundo e não do reino de Deus. Os seus ídolos são voltados para o homem, não para Deus. Então, a mensagem para a igreja de Tiatira é uma mensagem para a nossa igreja, para a igreja hoje. Pois eles toleram esses pregadores em cima do púlpito. E até o Idelson, além de tolerar Idelson, e notemos que Jezabel, ela se declarou a si mesma como profetisa. Olha que interessante. O verso aqui vai dizer, verso 20, mas vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Quer dizer, ninguém disse que ela era profeta, nem Deus disse que ela era profeta. Quem disse que ela era profeta foi ela mesma. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão gostando dos títulos. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou bispo, eu sou patriarca, porque tem o nome de patriarca. A igreja já inventou esse nome, patriarca. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é Deus que está falando que elas são elas mesmas. Eu sou conferencista internacional. Eu sou, se dia eu vi no Facebook, eu dei risada, eu sou um doutor em divindade, especializado em divindade, em Deus. Esse camarada só pode estar de brincadeira. Mas para eles podem ser, se autodenominam. Mas o único que pode dizer que um homem conhece a Deus profundamente é o próprio Deus. Amém. O caso de Moisés. Quem disse que Moisés conhecia a Deus? Foi o próprio Deus, não foi Moisés. Enquanto Arão e Miriam diziam, nós também conhecemos a Deus. Deus vai dizer para eles, vocês não. Eu falo por vocês com sonhos, enigmas, mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Então o que importa é o que o Deus vai dizer. E o que Deus vai dizer? Sejamos salvos primeiramente. E no juízo final, no dia que fomos arrebatados, Ele vai dizer para cada um de nós que nós somos de verdade. E o que Ele diz é o que vale. O que o homem diz não vale. O que eu acho que eu sou também não vale. O que vale é o que Deus acha. Leonardo Ravenhill disse uma frase assim: existem 3 tipos de pessoas dentro de nós. A que os outros dizem que nós somos, a que nós sabemos o que somos e ao que Deus sabe que nós somos. Então, tem gente que acha que é, mas não é. Os outros dizem que ela é, mas também não é. O importa é o que Deus diz que ela é. Jezabel então gostava de títulos, né? Por isso Satanás procura corromper, se infiltrando na igreja, o que ele está fazendo hoje nas igrejas no Brasil. Não está perseguido, não está vendo nenhum pastor sendo morto no Brasil, sendo preso. Não está mesmo. Por quê? Porque ele não está perseguido. Ele não declarou guerra visível. Mas ele está querendo ser amigo, aliado, parceiro, sócio, se infiltrando, como disse Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas. Vem até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, ele vem disfarçado, ele vem infiltrado. É como uma guerra. Não sei se vocês já assistiram o filme do Rambo, e o filme é interessante que
ele vai vencer um exército inteiro sozinho. Sabe como? Se infiltrou. Ele se infiltrou na base do inimigo, foi colocando bomba em tudo, e ninguém viu. Depois só apertou o botão, explodiu tudo. Aí já é tarde demais. Isso é um exemplo claro que muitas das vezes o diabo faz. Ele se infiltra como um de nós, como um homem de Deus, como um apóstolo de Cristo, como um pregador, ou uma profetisa. E ele vai colocando só suas bombas, quando vê o estrago grande. É isso que aconteceu em Tiatira e o que está acontecendo hoje também. Outra coisa sobre a profundeza de Satanás. Pessoas que só enfatizam o diabo na igreja. Fazem parte desse ramo aí também. Viu? Eu já falei bastante de teologia da prosperidade, mas já não estou enjoado sobre isso. Mas tem esse lado aí, as pessoas que só enfatizam o diabo. É o descarrego, a libertação, é se você perdeu o emprego porque o encosto está na sua vida, é tudo, parece que é o diabo. Se o pneu do carro furou, foi um demônio, um diabo. Tudo eles personificam o mal, o diabo. Dizem as coisas profundas do diabo, como vencer o diabo, e inventam ali as regras, e tudo coisa fora da palavra de Deus. Eles dão mais ênfase ao diabo do que a própria Escritura dá. E aos olhos deles, o diabo é um ser tão poderoso que parece que Deus é pequeno. De tanto que eles falam e enaltecem Satanás. E falam as profundezas de Satanás. Batalha, por exemplo, esse movimento que tem hoje nas igrejas, batalha espiritual, onde as pessoas só ficam preocupadas em batalhar contra demônios, e elas vão orar, elas ficam até falando o nome de demônio na oração. É demônio tal, é demônio aquilo, e vai falando um monte de nome de demônio. E só fica naquilo. Vou escutar você. Eu sei! Vou escutar você, meu filho. Daquilo fica só nessas profundezas. Não, nossa oração, devemos falar com Deus. Devemos pedir a proteção de Deus. Devemos pedir a ajuda do Senhor. Devemos pedir que Deus salve almas. E automaticamente os anjos são enviados, e o que tiver que sair, tem que sair. Amém. Nós não precisamos enfatizar fortemente já. Até parece que Deus não é soberano, que o diabo está fora de controle hoje. Mas não está. O diabo é igual um cachorro na coleira. Está na coleira de Deus. Ele não faz nada se Deus não quiser que ele não faça. Então tudo que ele está fazendo no mundo, matando, roubando e destruindo, é porque é da permissão da vontade de Deus. Se não fosse, não faria nada. O caso, o pastor já disse aqui de Jó. Não vamos entrar em detalhes. Ele, para fazer qualquer coisa, ele precisou pedir para Deus para fazer qualquer coisa contra Jó. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Então Jesus ele reprova aquela igreja por ser tolerante contra o falso ensino e a falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos e os falsos apóstolos, que é o que Jesus diz para eles em Apocalipse 2:2, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, se a igreja de Éfeso não podia suportar isso, Tiatira tolerava uma falsa profetisa Jezabel. Tolerava. Então, olha que interessante. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor, mas era fiel à doutrina. A de Tiatira estava tolerando o pecado, embora o amor estava crescendo dos fiéis, mas estava tolerando o pecado. Então, olha só que interessante o paralelo sobre essas duas igrejas. A igreja de Tiatira estava tolerando essa falsa profetisa Jezabel, tolerando. Em nome da tolerância, irmãos. Muitos cristãos estão indo para o inferno, em nome da tolerância. Muitos pastores, muitos pregadores estão indo para o inferno, estão sendo responsáveis diretamente também por milhares de almas que estão sobre o seu cuidado e sua administração para pregar o Evangelho, indo para o inferno, porque um cego está guiando outro cego para o buraco, como foi o caso de Tiatira. Uma cega guiando outro cego, e muitos conhecedores da verdade, com os olhos fechados e com a boca fechada. Por isso eu digo que devemos pregar a verdade de Deus. Aleluia! Charles Haddon Spurgeon disse assim, eu coloquei hoje no Facebook essa frase,
que devemos pregar toda a verdade de Deus, porque ela é suficiente para manter a unidade da igreja. Essa história de dizer, nós somos muito amor e nada verdade. Por causa do muito amor que nós temos, a verdade não será pregada para que então a igreja esteja cheia. Cheia do quê? De Deus ou de Satanás? Cheia do quê? Da palavra de Deus, do Evangelho ou de tolerância ao pecado? Toleram o adultério, segundo o culto, o pastor sabe que eu estou falando isso. Toleram pessoas em fornicação, em sexo antes do casamento, sendo líderes de ministério de louvor, coisas que eu já vi com meus olhos. Amaziadas, que não são casadas civilmente, em cima do altar, louvando a Deus, pregando. Pessoas que se embriagam, se drogam, não têm uma conduta cristã, de acordo com as Escrituras, sendo líderes de algum ministério, ou tomando parte em algum ministério da igreja, de serviço. Caso de Jezabel. Jezabel não tinha capacitação nenhuma. Essa mulher da igreja de Tiatira não tinha autoridade de Deus, nem capacitação nenhuma para ser uma líder, nem para subir no púlpito e pregar uma mensagem. Então o principal pecado hoje da igreja é esse: colocar em cima do púlpito pessoas que não estão preparadas ou que não pregam a verdadeira mensagem de Deus. As pessoas toleram. Uns toleram, mas a grande verdade é que uns gostam de ouvir ainda. Uns sabem que estão errados, mas toleram. Outros gostam de ouvir o erro e não querem ouvir a verdade. Então, tem esses dois lados da moeda. Porque Paulo vai dizer também em Timóteo que eles vão ter comichão nos ouvidos, vão desviar-se de ouvir a verdade, voltando-se a fábulas. Eles vão amontoar doutores que vão falar o que eles querem ouvir. Por quê? Porque não vão suportar ouvir a sã doutrina do Evangelho. Está em 2 Timóteo 4, verso 4, se não me falha a memória. Verso 3 e 4, essa mensagem. Eles não suportam ouvir a verdade, então eles toleram o falso ensino, a falsa moralidade, toleram o pecado. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta, tão grande na igreja, como Jezabel tinha exercido em Israel. Tanto que Jesus compara essa mulher a Jezabel do Antigo Testamento. Quem foi ela? Jezabel. Na história do profeta Elias, muitos conhecem a história do profeta Elias, há uma mulher ali que ocupa um personagem ali principal daquela história, Jezabel. O rei Acabe de Israel, ele se casa com essa mulher, chamada Jezabel. E Jezabel vem de fora, entra no meio do povo de Deus, de Israel. Só que ela introduz no meio do povo de Israel o culto a Baal, a Azera, e promove então o paganismo no meio da terra de Israel, do povo de Israel, que era para adorar somente a Deus. E além de promover, ela perseguia e matava os profetas de Deus que pregavam o culto àquilo. Essa foi Jezabel na Bíblia. Sabe como foi a morte dela? Ela está na torre, o Jeú está chegando perto dela, ela está se arrumando, se maquiando, ficando toda bonita, achando que poderia seduzir aquele homem, como seduziu os outros. Jeú chega lá e fala: olha, tu não és filha de Deus, filho. Tu és filha do diabo. E diz que lançaram ela da torre, ela caiu no chão. Aí depois Jeú, vai lá, pega o corpo daquela mulher e enterra, porque ela é filha de um rei, tem que ser enterrada. E quando chegaram para enterrá-la, havia só os ossos da mão e do pé. Todo o corpo havia sido comido pelos cães, pelas aves, como o profeta Elias tinha profetizado. Essa mulher ela foi terrível, foi maligna. Não teremos tempo aqui para analisar tudo sobre ela no Antigo Testamento, pois a história é longa, mas só para os irmãos terem uma noção de quem ela é comparada, de que comparam a mulher a mulher aqui da igreja de Tiatira, a mulher do Antigo Testamento, que exercia uma grande influência sobre Israel. Então, essa mulher também exercia uma grande influência e propagava o paganismo no meio da igreja.
A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. Podia tolerar o pecado, podia tolerar o erro, podia-se tolerar o engano. Assim, esta mulher ela ensinava. A liberdade dela, na verdade, era uma escravidão. Era uma escravidão a liberdade que essa mulher ensinava. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. A igreja abriu as portas para essa mulher, púlpito, ela exercia docência, influência, preeminência na igreja, induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la ou enfrentá-la, confrontá-la. Essa mulher, então, ela exerceu um grande poder. Então, o que nós mais nos chama a atenção é que exatamente isso tem acontecido na nossa geração também. A igreja já não tem tido mais pulso para desmascarar o erro, o engano, a mentira, a falsa doutrina. Pelo contrário, ela aplaude, ela prefere se unir do que corrigir. Vamos se unir ao erro, vamos se unir a todos, vamos amar a todos. Mas ela não prefere, ela esquece que Jesus ele tem zelo pela verdade, pela palavra de Deus. Martinho Lutero diz: a verdade está acima da unidade. E ele também diz: a paz com o nosso próximo, com nossos inimigos, com outras religiões, com outras crenças, se possível. Mas a verdade a qualquer preço. Mesmo que se acarrete as pessoas me odiarem por aquilo que eu prego e creio que é a verdade. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E a igreja hoje não quer mais a verdade. A igreja hoje evangélica enaltece os reformadores, Calvino, John Knox, Martinho Lutero, John Hus e tantos outros, Savonarola, mas elas jamais procuram estudar aquilo que eles combateram e pregaram contra. Ninguém sabe, pergunta por aí, o que Martinho Lutero combateu contra a igreja católica? Quais foram as âncoras da reforma? O que eles pregaram? A salvação pela graça, a justificação, somente Cristo, somente a fé, só as Escrituras. A igreja hoje não estuda a reforma. Por que não estuda? Porque se ela estudar, ela vai ver que ela também precisa de uma reforma protestante, assim como houve no passado. Por isso eles não procuram entender isso. Em breve, nós vamos estar, não sei se um dia vai dar, mas em vários dias, nós vamos elaborar um estudo sobre isso, sobre a história da igreja, para nós vasculharmos a história do cristianismo, para nós sabermos aonde nós chegamos até aqui hoje. Porque o fundamento da igreja, a pedra é Cristo, os apóstolos e profetas, o sangue dos mártires, fundamento da igreja também, quantos que morreram para nós estarmos aqui hoje. Tem algo interessante este livro para chegar à nossa mão, irmãos. O preço foi terrível. Muita gente morreu porque queria que o povo tivesse esse livro na mão. Porque o povo queria que somente os estudados, os reis, os pregadores, os padres, os bispos tivessem acesso à Bíblia. Mas isso foi do intento dos protestantes e de tantos outros cristãos puritanos, os Quakers também, o povo do passado. Foi do intento deles que, do mais intelectual ao mais leigo, todos tivessem acesso à Escritura na sua linguagem popular, para que eles pudessem ler e entender a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ver, o preço foi alto, mas valeu a pena. No campo belo, permite-se que uma planta venenosa vive. O campo belo, eles se atira uma bênção, mas então eles permitem que uma planta venenosa cresça no meio deles. O joio, a heresia, o engano. Naquele corpo saudável, um câncer maligno começou a formar-se. Um câncer de dentro. O câncer, quando ele é interno, dificilmente a pessoa sabe o que tem. No começo, só vai saber depois que os sintomas começam a desenvolver. E o câncer está aí dentro da igreja. E as pessoas não conseguem enxergar. Mas os sintomas, os resultados desse câncer, dessa planta venenosa,
nós temos visto já a consequência, as obras, o testemunho da cristandade atual, que não condiz com a palavra de Deus. É o fruto, a árvore é conhecida pelo fruto. O inimigo está encontrando guarida no meio da comunidade de Deus. O espião está encontrando conforto, abrigo e até cargo dentro da igreja, como foi o caso de Tiatira. Jezabel encontrou abrigo dentro daquela igreja e um lugar onde ela pudesse ali pregar e promover o paganismo, o misticismo. Aquilo não é o lobo que veio de fora, mas que já estava enrutido dentro da igreja. É o lobo que estava dentro já. Paulo vai dizer isso para Éfeso. Em Atos ele vai dizer, quando eu sei que agora está chegando a minha partida, e eu sei que vai vir muitos lobos devoradores, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos vão se levantar homens que vão falar coisas perversas, que eram os falsos apóstolos, que nós vemos aqui em Apocalipse 2, que tinha falsos apóstolos na igreja de Éfeso. Mas todos eles foram reprovados, foram colocados para fora. Por quê? Porque aquela igreja colocou a prova, testou, confrontou o pecado. Então, o que nós precisamos é confrontar o pecado. Não somente nós, mas dos outros também. Principalmente o nosso, mas o dos outros também. Devemos julgar. Julgar segundo a reta justiça. Essa historinha que as pessoas dizem, não, você não pode julgar, irmão. Só Deus pode julgar. Isso é conversa fiada. A própria Bíblia manda julgar. Mateus 7 fala, não julgueis para não ser julgados, pela aparência, um julgamento injusto, um julgamento hipócrita. Mas em próprio Mateus 7 manda você julgar a árvore pelo fruto, o profeta pelo fruto. O próprio Paulo manda julgar a profecia, em Coríntios capítulo 12 diz, fale um ou dois profetas, e os outros julguem. E tantos outros textos que poderíamos falar aqui. Então, podemos julgar sim, de acordo com a justiça da palavra, do Evangelho de Deus. Pois se não julgarmos, estaremos perdidos. Vamos aceitar tudo, vamos tolerar tudo, é igual está acontecendo hoje. A igreja não julga mais, então ela tolera todo tipo de pecado, todo tipo de mundanismo, todo tipo de prática, carnaval de Jesus, boate de Jesus, balada de Jesus, funk de Jesus, rap de Jesus, tudo de Jesus, tatuagem de Jesus, surf de Jesus, futebol de Jesus, basquete de Jesus, daqui a pouco não sei qual que eles vão inventar de Jesus, inferno de Jesus também. E vai inventando, vai prostituindo cada vez mais a mensagem. Devemos tomar cuidado. Charles Haddon Spurgeon também disse, toda igreja que usa estratégias humanas para atrair discípulos, e não a graça soberana, é uma prostituta. É uma prostituta. Usa. Então, eles usam de várias formas aí para encher a igreja. Faz até arraiar gospel. Fazer um arraiar, né, para a pessoa vir. Fazer um jantar, vamos encher eles de comida, quem sabe eles vão ficar na igreja. Então eles oferecem tudo, menos o que a palavra manda oferecer, a verdade da palavra. E se a verdade não converter, ninguém mais pode converter nisso. Nem mesmo se o morto ressuscitar. É igual o rico Lázaro. Pai Abraão, manda que eu ressuscite dos mortos, ou Lázaro, e lá na terra falar com a minha família, eles vão acreditar. Sabe o que Abraão disse para eles? Não. Lá na terra, eles já têm os profetas e a lei, eles já têm a palavra. Se eles não creem na palavra, ainda não crerão tão pouco que o morto ressuscite. E aconteceu. João capítulo 11, a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Sabe o que aconteceu? Os fariseus queriam matar Jesus e queriam matar Lázaro também. Não se converteram por causa do milagre, não. Embora muitos creram por causa daquele milagre, muitos também não creram. Então, o que vai solidificar a fé de uma pessoa é a convivência com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Jesus demonstra seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Então Jesus tem um zelo pela igreja, um zelo pela doutrina. Então ele vai denunciar o pecado. Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se Cristo denunciou o pecado, se Paulo denunciou o pecado, se João Batista, se Jeremias, se Pedro, se Lutero, se John Wesley, se Jonathan Edwards, e todos eles
denunciaram o pecado. Spurgeon, Pinóquio, Calvino, Irineu, Policarpo, apóstolo João, Apolo, Timóteo, se todos eles denunciaram o pecado, será que a nossa geração hoje é melhor do que eles? Será que a nossa geração hoje conseguiu criar uma estratégia melhor do que eles tiveram? A estratégia da igreja hoje é: seja amável, seja dócil, seja amigo e encha a igreja, mas não seja rigoroso. Não fale duro, não pregue contra o pecado, sobre o inferno. Não pregue essas coisas, porque essas coisas as pessoas não gostam de ouvir. Então, nós vemos aí o grande erro da nossa geração. Será como nos dias de Noé, disse Jesus, a vinda do Filho do Homem. Estão todos dormindo, estão todos achando que vão para o céu e vão acordar no inferno, infelizmente. E nós não temos prazer disso não. Pelo contrário, Jesus não tem prazer em repreender a igreja. Nem os pregadores que repreendem. Pensa que eu tenho prazer? Pensa que o pastor, pensa que aqueles que pregam palavras duras têm prazer disso? Não. Nosso prazer seria em pregar mensagem de conforto, de consolo, mas é uma necessidade. Não é um prazer, é uma necessidade que o pecado seja denunciado, desmascarado. A falsa doutrina, maneira de vencer o pecado era de conhecer as coisas profundas de Satanás. Essa era a maneira de eles vencer o pecado. Tem crente que, por incrível que pareça, irmão, ele quer conhecer até como o macumbeiro faz macumba poder fazer. Ele quer saber até o nome do demônio da macumba, para que na mente dele ache: se eu saber o nome do demônio, eu vou poder vencê-lo. Na cabeça dele. Demônio é demônio. Não precisa nem saber o nome de quem ele é. Portanto, nós temos que saber quem Deus é. Sabendo quem Deus é, sujeitaremos a Deus e o diabo vai fugir de nós. É o que a Bíblia diz. Que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Ou seja, eles deveriam participar dos banquetes, dos grêmios, das associações comerciais daquela época e comer carne sacrificada aos ídolos, bem como as festas imorais. É isso que Jezabel ensinava. Ele ensinava que os crentes deveriam defender seus interesses materiais a todo custo. A todo custo. Jezabel ensinava isso. Então, tem um pouco também, não só de batalha espiritual, mas também de teologia da prosperidade no meio. Tem um pouco também de pensar só no aqui e agora. Prejuízo financeiro para Jezabel e para suas mensagens era mais perigoso do que o prejuízo do pecado. Olha quanto forte. Amava mais o dinheiro que a Jesus, mais as exigências materiais que as exigências de Deus. Esse é o ensino dela. Se misturem para não perder o seu dinheiro, para não deixarem de dar a sua oferta e o seu dinheiro aqui na igreja. Então, é isso que acontece, irmão. Pessoas fazem cambique, fazem coisas erradas e ainda são incentivadas a dar o dinheiro para a igreja. É isso que eles conseguem ensinar. A pessoa está no adultério, está na fornicação, está amarrado em cima do púlpito e traz ali a cartelinha com oferta, com dízimo, o pastor que acaba de pau, Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Vai nada, irmão. O próprio Jesus, o que ele disse? Quando for pegar uma oferta, se tiver alguma coisa errada aí, conserte primeiro, filho. Não vai chegar no céu, não. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Irmão. O homem olha a quantidade, mas Deus olha a qualidade. E isso foi o que tem sido ensinado hoje por muitas igrejas. Jezabel também representa um período na história onde a idade das trevas surgiu porque a igreja degenerou-se ao aceitar ideias e práticas pagãs. No início, os primeiros cristãos recusavam-se a ter imagens nas igrejas. Porém, ao imitar os pagãos, começaram a dar atenção a santuários e relíquias sagradas. Os falsos profetas de hoje são ainda piores. Dão mais atenção a ideias e filosofias humanas do que a palavra de Deus. Torcem as escrituras para que se encaixe em ideias meramente humanas e falsos ensinos. A semelhança de Jezabel, não se arrepende. Proclamam cada vez mais alto que suas profecias e ensinos devem ser considerados
verdades inquestionáveis em detrimento da palavra de Deus. Então, na Idade Média aconteceu isso também. A igreja se corrompeu. Daí você vê hoje o que se tornou a Igreja Católica Romana, cheia de imagens, cheia de ídolos. Por quê? Porque deixou Jezabel entrar para dentro e colocar idolatria lá dentro. Então, também se cumpriu na história essa igreja. É interessante isso, né? Isso é aquela visão que eu disse no primeiro estudo, que cada igreja representa um período na história. Então, os que são dessa linha, eles acreditam nisso, que essa igreja de Tiatira representa o período em que a igreja se mundanizou totalmente, permitindo Jezabel, permitindo a idolatria, mariolatria, adoração a Maria, práticas paganas, acender vela, queimar incenso, água benta, entrou para dentro da igreja. Hoje também, só que essa não é a minha visão, embora seja interessante, mas a minha visão é que todas elas existem até hoje em cada igreja esparramada por esse mundo. Então, se a igreja hoje coloca a rosa ungida, a vela ungida, semelhante à igreja católica antiga, colocam imagens e o povo adora aquelas coisas. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Tudo em nome do paganismo. Eles acertam, eles dizem assim, os falsos profetas do Antigo Testamento, que buscavam dinheiro, fama e poder, provavelmente ensinavam que Deus não importa se você adora ou não falsos deuses, desde que você apresente seus sacrifícios ao templo. Amós capítulo 5, verso 22. Amós capítulo 5, essa era a semelhança de Jezabel. Não importa se vocês se misturam com os mundanos, comem comidas sacrificadas aos ídolos, praticam orgias. Importa que vocês venham na igreja, tomam ceia, trazem seu dízimo, trazem sua oferta, participam do culto todos os dias. Não importa o que vocês fazem depois que saem da igreja. Então, esse é o ensino do falso profeta. Amós 5, verso 22, diz assim, verso 21, 22, diz assim, aborreço e desprezo as vossas festas. Vamos colocar os congressos que são feitos hoje. E com as vossas assembleias solenes, suas reuniões de obreiros, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o excesso dos teus cânticos, teus louvores, teus shows gospel, porque não ouvirei as tuas melodias das tuas liras. Ainda antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste e curte o vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. A idolatria. Então, isso aconteceu na história de Israel, aconteceu na igreja primitiva, aconteceu no decorrer da história da igreja, na era medieval, como eu disse aqui, acontece hoje também, essa mistura. E tudo em nome do dinheiro. Mas Deus disse através do profeta Amós, aborreço teus congressos, aborreço tuas festas, tuas reuniões solenes, conferências de pastores somente, tuas ofertas, teu dinheiro, teus louvores, eu aborreço tudo. Por que aborreço? Porque vocês adoram ídolos em seus corações. Então nada mais serve. Então não adianta nada, irmãos. Tudo que a igreja moderna está fazendo aí, tudo, infelizmente, a maioria está sendo bom. Por quê? Porque tudo sendo feito em nome de ídolos, em nome de Mamon, da teologia da prosperidade. Então, o profeta já denunciava isso. E mais uma base aqui sobre isso, Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Depois eu deixo uma lá, tá? Não posso ter. Não posso ficar tranquilo. Esse tudo acabou de hora? Daqui a pouco. Não, eu posso ter mesmo. Oséias, capítulo 7, verso 11, diz assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento,
chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como as aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os temeria, mas eles falam mentiras contra mim. Então, olha só que palavras fortes do profeta Osés. Israel não queria Deus, queria o Egito, queria a Síria. Assim era os infiéis de Tiatira e assim era Jezabel. Queriam o mundo e não a Deus. Por isso o juízo foi forte. Falsa moral. Uma falsa doutrina, uma falsa moralidade, ela ensinava. Uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismos. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela queria, então, modificar o cristianismo, adaptando ele para o mundo. É o que está acontecendo hoje. Igrejas que não parecem igreja mais, sentam dentro delas, parecem teatros, parecem shows. Tem igreja que nem púlpito tem mais. É um show. É um negocinho ali só, que o pastor coloca ali para pregar 20 minutos, depois já tira, e aquele monte de gente cantando atrás, aquele monte de instrumentos, e é 1, 2 horas de louvor, as luzes da igreja se apagam, ficam meio escuras. Estão querendo se adaptar ao mundo, ser como o mundo, mas não adianta. O Senhor tem seus fiéis na terra. Meu Deus, meu O Deus. cristianismo liberal. Um exemplo que eu vi esses dias, eu vi no Facebook também, um cantor gospel. Ele foi no programa da Regina Casé domingo, acho que é domingo, passa o programa na Globo, e ele foi cantar lá junto com quem? Os irmãos acham que ele foi. Com cantores católicos, com cantores da macumba e do espiritismo, tudo junto lá cantando. Agora, esse não é o evangelho bíblico, irmãos, é o ecumenismo, é o evangelho liberal, é a libertinagem, é a mentira de Satanás dizer, para você ganhar ele, você tem que ser igual a ele, se unir com ele. Não é assim que funciona. Então, essa doutrina de Jezabel está se alastrando de uma maneira grandiosa e avassaladora na igreja. Uma igreja confrontada por Jesus, tendo a oportunidade de arrepender-se, verso 21. Antes de Jesus acatar em juízo e confrontar, a confronta com misericórdia. Verso 21 vai dizer isso. Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, não se arrependeu. Então, antes de Jesus julgar alguém, mandar juízo para alguém, ou para uma igreja, ou para uma nação, primeiro ele dá a oportunidade de se arrepender. Os ninivitas tiveram oportunidade. Sodoma e Gomorra teve oportunidade. O povo de Noé, da época de Noé, também teve, mas não aceitaram. Então o juízo veio. Ninivita teve e se arrependeu, o juízo foi retardado. Então, aí está a questão. Antes de Jesus catar em juízo, ele confronta com misericórdia. Deus é paciente, é longânimo, não tem prazer na morte do ímpio, não quer que nenhum se perca. Ele chama ao arrependimento. Ele chama a arrependimento. Mateus 23, 37, Jerusalém é o exemplo disso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis salvar vocês, vocês não quiseram. João 5,40 para Israel é a mesma coisa. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus vai dizer para eles. Então, Jesus sempre deu oportunidade de arrependimento ao ser humano. E a essa igreja a mesma coisa. Ele chamou ela ao arrependimento. Deu tempo para ela, mas ela não quis. O tempo está sendo dado aqui no Brasil. Quantos anos já está essa bagunça no Evangelho? Mais de 30 anos? 20 anos? Começou, acho que foi em 1980, com o advento do neopentecostalismo, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial, e que vieram lá dos Estados Unidos também, com profissão positiva de fé, a doutrina de determinar, de exigir, de quem tem enfermidade está com o demônio no corpo, o demônio, que crê que tem que ser rico. Tudo isso foi importado lá dos Estados Unidos. Então, isso está destruindo a igreja. O tempo está sendo dado, não sei até quando. Para eles, Jesus deu tempo também. Agora, é só Deus que sabe o tempo. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com disciplina.
Se a pessoa tolerar o pecado, os cristãos de lá, o pastor da igreja de Pérgamo, Jesus não. Ele confronta o pecado com disciplina. Disciplina é um ato de amor. Jesus traz o sofrimento, transforma o leito de adultério em um leito de dor. Transforma o prazer do pecado em chicote de disciplina. É o que nós vemos aqui. Verso 22. Ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, não se arrependerem de suas obras. Então, Jesus transformou aquele adultério que é para ser um doce, um mel, num mar de espinhos, de sofrimento e tribulações. Ele transformou, por quê? Por amor, para ver se naquele momento de angústia ele se convertesse e se arrependesse. Então, ele transformou o prazer do pecado daquele povo em chicote de disciplina, em vazio de alma. Então você vê isso acontecer hoje na geração. Pessoas que têm dinheiro, que são prósperas, que são ricas, mas são carregadas de angústia, de tristezas, de depressões, de solidões, de síndromes das mais variadas, cada vez novas vão surgindo. Por quê? Jesus dá tempo para que muitos deles se arrependem, mas não se arrependem. Michael Jackson morreu podre de rico, com depressão e angústia profunda. Jesus deu-lhe tempo. Agora não sabemos, isso eu já não vou poder falar, se ele se arrependeu ou não. Só Deus é que sabe. Mas Jesus sempre vai usar o jeito para disciplinar a pessoa. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo. Verso 19 até o 22 e 23 vai dizer: porém numa cama os que sobre ela adulteram. Verso 23 vai dizer: ferirei de morte a seus filhos. Todas as vidas irão saber que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um segundo as suas obras. Quem disse que Deus castiga? Quem foi o pregador que ensinou isso para você? Eu já vi no púlpito alguns falando, até por erro, talvez. Alguns falam até inocentemente por erro, por falta de conhecimento. Mas muitos sabem e preferem o erro. Está aqui o castigo de Jesus Cristo. Castiga. Ele vai prostrar na cama. Doença. Fala de doença. Juízos para quem não quer se arrepender. Então fala sobre doença. Não que toda doença seja castigo, entenda isso. Aqui já seria um outro assunto para nós estudarmos. As várias causas de doença na Bíblia. Peste, por causa do pecado, que é esse caso. Por causa de tomar ceia indevidamente, que é o caso do igreja de Corinto. Por causa de demônio, que também tem demônio que provoca enfermidade. Jó, o demônio provocou aquela enfermidade em Jó. Na Bíblia também tem a mulher encurvada, Jesus repreende o demônio dela lá. É curado. Então, tem vários casos, irmãos. Por isso tem que estudar a Bíblia. Que nem tudo é o que parece ser. Se você for estudar, cada caso. Tem enfermidade natural, de Mefibosete. Caiu, estava fugindo, caiu, ficou paralítico. Natural, acidente. Acontece. Então, tem enfermidades naturais, espirituais, demoníacas, juízo de Deus. Então não podemos generalizar. Cada caso é analisado como um caso individual. O verso 23, dá uma pincelada nele só para ele não entender. Não, nós vamos. É que eu estou começando pela doença, né? A morte é o último. Doença. Isso é pesado. Tribulação. Grande tribulação. E com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Então, Jesus promete prostrar na cama ela e os que com ela adulteram. Então, esse adultério não é somente sexual, é adultério de doutrina, de ensinamento bíblico. Quantos estão prostrados hoje na cama? Estão mortos espiritualmente, estão doentes espiritualmente, até fisicamente, por se negarem à verdade do Evangelho, por não se arrependerem enquanto o tempo da oportunidade lhes é dado. Então, virá grande tribulação. Irmãos, tem os desviados que a gente conhece, tem a coisa, né? Parece que é grande tribulação para aquelas pessoas que se desviam do Evangelho. Tanta coisa que acontece. Por quê? Porque fica 7 vezes pior. Porque não se arrepende. Como o caso da igreja de Tiatira. E o último, que é o pior dos 3, é a morte. Ferirei de morte. O mesmo Deus que salva, que ressuscita,
é o mesmo Deus que abate, que coloca a enfermidade e que mata. Entendeu bem isso? Deus mata. Não mata. Mata. Atos capítulo 5, leia lá depois, Ananias e Safira. Venderam uma casa e falaram para Pedro que estavam dando todo o dinheiro daquela casa para repartir com os cristãos pobres da igreja lá, que tinham sido deserdados de tudo. Mas o que aconteceu? Eles fizeram uma parte. Não foi pedido para eles fazer aquilo, Pedro não pediu para eles fazer aquilo, eles fizeram aquilo porque eles quiseram. E no contexto da vida que Barnabé tinha feito isso, tinha dado tudo. Talvez eles fizeram para se mostrar, ou para não ficar para trás, e Barnabé fez, nós temos que fazer também, para mostrar para eles que somos melhores que eles. Aí foram mentir, caíram mortos também. Então tem tudo isso também para ser analisado. E no Antigo Testamento nem se fala quantas pessoas Deus matou porque desobedeceram. Então, o mesmo Deus que cura é o que mata. O mesmo Deus que traz palavras de ânimo é um Deus rigoroso. Perguntaram para o puritano, você prega o Evangelho, você é rigoroso na sua vida. Por que você é tão rigoroso na pregação e na prática da palavra de Deus na sua vida? Ele vai responder assim, porque eu sirvo um Deus rigoroso. Quer saber o rigor de Deus? Olha a criação. Olha o seu corpo. Olho certinho aí, nariz. Tudo feito rigorosamente, detalhadamente, perfeitamente, minuciosamente, belamente, tudo funcionando corretamente. O coração seu é uma máquina. Olha que interessante o que eu notei aqui do coração. O coração pesa em média apenas 250 gramas e não é maior do que o punho fechado do seu possuidor. Bate 100.000 vezes por dia e no espaço de uma vida inteira é capaz de bombear sangue suficiente para encher 13 milhões de barris. O homem ainda não criou uma máquina mais perfeita que o coração. Esse é o Deus rigoroso, que fez tudo perfeito, belo, maravilhoso, Deus perfeito, o Deus santo, o Deus belo, o Deus lindo, o Deus justo, o Deus que é detalhista. Esse é o Deus da Bíblia. Não podemos brincar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela palavra de Deus, dia após dia, lutarmos e vencermos o pecado, não como Jezabel ensinava, se misturando, mas se santificando, buscando santificação. O salário do pecado é morte. O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. O pecado é uma fraude. Oferece prazer e traz desgosto. Oferece vida e traz morte. Satanás é um estelionatário. Promete vida e paga com a morte. Esse é o preço do pecado, é a morte. Jezabel achava que estava com tudo. Se dizia profetizar. Seus seguidores achavam, estamos prosperando em Tiatira, servindo a Deus e prosperando, mesmo se misturando com os idólatras. Cuidado, o preço do pecado é a morte. E muitos morreram. Muitos nessa igreja mesmo já foram mortos pelo próprio Senhor. O juízo da espada de 2 gumes que sai da sua boca. Para a igreja de Pérgamo ele diz, eu sou aquele que batalha contra a falsa heresia. Para a igreja de Tiatira ele diz, eu sou aquele que mata. Para a igreja de Laodiceia ele diz, vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, férios e inúteis. Um Deus que fala coisas boas, coisas agradáveis, mas um Deus também que fala coisas terríveis. Por que muitos não gostam de ler a Bíblia? Porque a Bíblia, o que está escrito nela, contradiz o que o homem pensa dele mesmo. O que o homem acha que ele é. Quando ele lê a Bíblia, ele vai ver que não é tudo que ele pensa, não. Ele vai ver quem Deus é. E ele vai ver que a vida dele tem que se enquadrar na vontade de Deus. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Aqui foi um juízo temporal naquela igreja que já aconteceu e que está acontecendo no decorrer do século. Em Corinto também havia um juízo ali na Santa Ceia. Muitos estavam fracos e doentes e muitos morreram, dormiram, porque tomaram a ceia indevidamente. O juízo sempre aconteceu na igreja. Porque começa pela igreja, né? Depois haverá o juízo final. Naquele dia o cordeiro estará irado. Apocalipse 6, verso 17.
diz que os reis vão se esconder nas montanhas e rochedos e vão dizer: cai sobre nós e nos livra da ira do cordeiro, daquele que está sentado no trono. Uma igreja encorajada a ser fiel até o fim embora haja a apostasia de outros. Então isso é importante para nós. Nós já estamos quase terminando, a fase final já. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando o outro se desvia. É isso o que eu tiro para mim de lição. O que você tem que tirar para você de lição da igreja de Tiatira. Havia os fiéis. É o que nós lemos no verso 24. Que havia os restantes que estavam em Tiatira que não tinham contaminado as suas vestiduras. Não tinham se contaminado com essa doutrina. Então, o que nós aprendemos? Que pecado dentro da igreja, pecado sendo propagado na igreja pelos púlpitos, não é desculpa para mim e para você sermos infiéis a Deus. Não é desculpa. Tiatira não deu essa desculpa não. Eles continuaram fiéis. Já que eles estão se corrompendo, nós vamos continuar fiéis na doutrina sadia da palavra de Deus. Já que eles buscam mistura com o mundo, nós buscaremos santificação, oração, jejum, leitura da Bíblia, prática da palavra de Deus. É isso que vamos buscar. Tem mais. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando o outro se corrompe. Estão se corrompendo lá no seu serviço, no meu serviço, lá na sua família, lá na igreja, aqui na igreja, nas outras igrejas. Estão se corrompendo os pregadores, os pastores, os líderes ministeriais. Problema de cada um. Eu não vou me corromper. Daniel capítulo 1 vai dizer isso. Todos se corromperam, comeram o manjar da Babilônia. Daniel colocou firmemente no seu coração. Ele aceitou, junto com seus amigos, não se contaminar com o manjar do rei. Então, isso é individual, é caráter, é fibra, é perseverança, é amor por Deus e pelo próximo. Por isso que eles tinham amor. Jesus fala lá no começo para a igreja de Tiatira: vocês têm amor. Por quê? Porque eles tinham essa fibra. Não vão se corromper. Ainda que eles estão se corrompendo, vamos continuar puro, porque nós servimos um Deus puro, um Deus rigoroso, um Deus santo, e Ele requer de nós santidade. Pedro vai dizer: sede santos, porque quem te chamou é santo. Sede santos em toda maneira de viver. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Já temos tudo em Cristo. Eles entenderam isso. Não precisavam das profundezas de Satanás. Não precisavam da doutrina de Jezabel. Porque eles já tinham em Cristo tudo o que eles precisavam. Eles já tinham na palavra tudo o que eles necessitavam. Não precisavam de novas revelações, de novas profecias, de novas inspirações. Não precisavam de novas experiências para estar mais próximo de Deus. Eles só precisavam da verdade de Deus, que é suficiente para mantê-los puros e fiéis a Deus. É o que acontece hoje. As pessoas buscam inovações, campanhas, lenços ungidos, buscam rosas, buscam profecias, revelações, tudo que é tipo de coisa, achando que vai ficar mais próximo de Deus. Quanto mais revelação tiver, mais visão tiver, mais sonho tiver, vai estar mais próximo de Deus. Não. O que vai nos aproximar mais de Deus é a verdade da palavra, que é antiga. A verdade não é nova, é antiga. As mentiras são novas a cada dia. Embora sejam antigas, tanto quanto Satanás é, elas vão se diferenciando. Mas a verdade, ela é antiga e continua a mesma até o fim. A verdade de Deus é suficiente. E a sua provisão para nós também é. Não precisamos se misturar com o mundo para conseguir uma vida boa nessa terra. Não. Precisamos ser de Jesus. E Ele nos dará vida com abundância, tanto na escassez como na fartura. Nós vamos contentar com o que nós temos e vamos poder dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já tive abundância e escassez, mas eu posso todas as coisas no Senhor. Então, isso nós aprendemos com a igreja de Tiatira quanto aos fiéis. Eles já tinham Cristo, então eles tinham tudo. E eles tinham provisão para a sua vida. Não precisavam se misturar com os pagãos. Lembra que eu disse lá no começo, que ia servir para o final? Eles não precisavam ir lá na festa, comer comida de ídolos, para ter o comércio próspero, não. Porque eles precisavam ser fiéis a Deus. Deus providenciava o pão de cada dia para eles.
Uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Verso 26 diz assim, já é a última parte, agora acabou. 27, 26 adiante. E ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu dar-lhe-ei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhes a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha! O verso 25 diz, mas o que tendes, retende até que eu venha. Então, para os fiéis ele diz, o que vocês têm, guardem, fiquem firmes até que eu volte, ou vocês vão se encontrar comigo. Agora aqui, na última parte, temos as promessas para os vencedores, para aqueles que vencerem o mundo, o pecado, a doutrina de Jezabel, os falsos apóstolos, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, a igreja materialista, a igreja formalista, que tem o nome de Quirinista Morte, para vencer a falta de primeiro amor. Aqui tem a promessa para quem vencer. Quem vencer? O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. E é o que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Aquele que praticar o cristianismo bíblico. 1 João 2,6 o que diz? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Colossenses 2,6 diz, como vocês receberam Jesus, assim também andai nele, arraigados, alicerçados e edificados. Filipenses 2,6 diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. 1 Coríntios 11,1 diz, sede seus imitadores porque eu sou de Cristo. Efésios 5,1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, quem quer ter as obras de Jesus, deve procurar andar e viver, e sentir e pensar como ele fez, como ele andou. Esse será vencedor. É o que guardar até o fim as obras de Jesus, que perseverar. O vencedor vai julgar os ímpios e vai reinar com Cristo. Se os infiéis da igreja de Tiatira queriam ser ricos, ser prósperos, reinar na cidade, prosperar, eles estavam indo para o inferno. Mas os fiéis estavam tendo uma promessa, que iam julgar os ímpios e reinar com Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 2 diz que os santos vão julgar o mundo e até mesmo os anjos caídos, os demônios, serão julgados pela igreja. Olha só que maravilha. Se o julgamento começa pela igreja, não é para o mal da igreja, é para separar o que é igreja de verdade e o que é falsa igreja. Para quê? Para que essa verdadeira igreja, Jesus exalte como a sua noiva, como o seu corpo junto dele mesmo, para que ela julgue as nações, julgue o mundo e até os demônios, os anjos caídos, junto com Jesus. E se aceite no trono junto com ele, como diz Apocalipse. Para a igreja de Laodiceia, ele fala, quem vencer vai sentar junto comigo no meu trono. Como eu venci, sentei com meu Pai. Outra promessa gloriosa aqui, reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Dá para você imaginar o que é isso? Você vai reinar lado a lado com Cristo na terra. Por isso vale a pena ser fiel a Deus, não se corromper. Valeu a pena para aqueles irmãos de Tiatira que não se corromperam com Jezabel, com a falsa doutrina, com o mundanismo. Por quê? Porque eles iriam reinar eternamente com Cristo. Por 1000 anos nessa terra e depois do céu eternamente. Seria uma nação de reis e sacerdotes para Deus. Os seguidores da doutrina de Jezabel conheciam as profundezas de Satanás, né? Mas para o vencedor, Jesus promete conhecer as coisas profundas de Cristo. O que é isso? Vão receber a estrela da manhã. Meu Deus! Olha que interessante. Verso 28. Dar-lhes a estrela da manhã. Que mistério é esse? A estrela da manhã. Apocalipse 22:16 vai dizer que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Que interessante isso. Aqui, no meu comentário diz assim, a estrela da manhã. Para os ímpios, Jesus é a luz do mundo. João capítulo 1, verso 9 e capítulo 8, verso 12. Para Israel, ele é o sol da justiça. Malaquias 4:2. Para a sua igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã. Para os antigos povos,
A estrela da tarde, ou vespertina, simbolizava a morte, mas a estrela da manhã simbolizava a vida, que é o próprio Cristo. Ao vencedor, Jesus promete dar-lhe a estrela da manhã, isto é, Ele mesmo. Dos evangelhos Ele deu-se por todos os pecadores. Agora Ele promete dar-se novamente, porém, apenas ao vencedor. Olha que maravilha! A estrela da manhã. Apocalipse vai dizer isso. 22 e 16. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Malaquias 4:2 diz que para Israel Ele é o sol da justiça. Para o mundo, Ele é a luz desse mundo. Para a igreja, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Da vida eterna, da vida com Deus para sempre. Enquanto o mundo vai gemer, vai morrer, vai ser condenado, os vencedores vão receber vida eterna e vão reger e julgar as nações para a glória do Deus eterno. Conclusão: quem tem ouvidos, verso 29, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa mensagem serve para nós, serve para toda a igreja brasileira e toda a igreja no conteúdo geral. Que possamos ser fiéis e permanecer fiéis à palavra santa e bendita de Deus. Sexta-feira, Apocalipse 3, verso 1, igreja de Sardes. Jesus já começa dizendo assim para ela: vocês têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Então nós vamos estudar sobre ela, e a próxima semana nós vamos fechar a igreja de Filadélfia e Laodiceia, e depois, a partir do próximo mês, vamos começar já a entrar nas profecias, Apocalipse 4 em diante, que vai ser, talvez eu dê uma introdução também a esses capítulos, antes de começar o capítulo 4. Também vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estar aqui. Pedimos ao Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada vida que está derramando a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu poder, ó Deus. Pedimos ao Senhor isso e agradecemos em nome de Jesus. Nos ajude a ser fiéis à tua palavra para a tua glória, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, que todos digam amém.